Seja muito bem-vindo ao canal, me chamo Walter e hoje eu vou ensinar você a criar o santinho perfeito. Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer é ajustar já no tamanho certo e no formato certo para impressão. Então a gente vai começar aqui, criando um novo arquivo. E aqui a gente vai criar um em centímetros, 7 por 10, que é o tamanho do santinho. E vai deixar na orientação vertical, que no caso é assim. A resolução a gente vai deixar 300 e o modo de cor a gente vai usar o CMYK. No Photoshop o padrão é RGB, mas a gente vai escolher CMYK porque é o padrão das impressoras que as gráficas usam. Então a gente vai usar aqui já para não ter problema de distorção de cor. O nosso santinho, ele precisa tanto ter beleza como funcionalidade, né? A gente precisa que ele seja bonito e que a gente consiga dar importância a cada elemento que tem nele. Então o primeiro passo seria a gente pegar a foto, eu já deixei essa separada aqui. E o próximo passo a gente vai definir aqui em View, New Guide Layout, que no caso a gente vai definir um layout de guias, que seria a forma de a gente enquadrar, a gente entender o espaço melhor. Então eu uso muito esse layout de guias para criar minhas guias. Então eu vou criar um 3x3 e vou aplicar uma margem. Aqui tá dando uma margem de 20 centímetros e tá bem pequena, só que eu costumo deixar uma margem bem maior do que essa. Então posso deixar aqui, por exemplo, 50 pixels. É legal você trabalhar com centímetro aqui também, mas eu prefiro pixels. Então eu já criei uma margem de 50 pixels em cima, embaixo e do lado de outro. E 3x3, que é para eu ter já a regra dos terços aplicada nesse santinho. Eu dou OK e aqui a gente já tem as guias para a gente criar. A primeira coisa que eu vou fazer é posicionar a foto da candidata. É importante a gente posicionar de uma forma que a gente consiga colocar todos os elementos e não fique uma coisa muito complexa, cheia de detalhes para um lado e para o outro. A coisa mais simples possível é o que a gente deve procurar. Eu vou aumentar mais aqui um pouco e vou deixar enquadrado dessa forma. A cabeça dela no terço de cima. O terço seria, por exemplo, aqui a imagem está dividida em 3. Daqui para cima é o meio e aqui daqui para baixo, né? Por isso que eu botei 3x3. E na vertical também, ó, 1, 2, 3. Está dividido em 3 quadrantes, vertical e horizontal. Então isso ajuda você a mapear mais ou menos onde vai entrar cada coisa. Então isso aqui, por exemplo, seria um enquadramento já para a foto. Por padrão, as pessoas usam o número aqui embaixo, mas é uma questão de leitura. E você deve se atentar à leitura, porque a gente lê de cima para baixo, de um lado para o outro. Então, se você quiser que a pessoa que vai pegar esse santinho veja primeiro a candidata e depois o número, você vai fazer dessa forma. Foto, depois número. Se você quer ver que a pessoa veja o número, você vai botar o número e depois a foto. Então, é bom se atentar a isso. Então vamos criar aqui um número para essa candidata. Eu vou usar a fonte Montserrat, que é do Google, é grátis, pode baixar no Google Fontes. Então vou dar um nome qualquer aqui, por exemplo, Vanessa Silva. Vou mexer um pouco aqui para dar uma diferenciada no nome dela. Vou separar primeiro o Vanessa e o Silva para tratar diferente um do outro. Então aqui eu já tenho separado o Vanessa e o Silva. Então eu posso, por exemplo, enquadrar de outra forma aqui o sobrenome dela, ou de repente, sei lá, um número dela por aqui, por exemplo. Eu acho que eu gosto assim, centralizado. Eu vou já pegar o número também dela aqui. Vamos imaginar tipo 11, 11, 11, 11. Que no caso seria um número de vereador, né? Vereadora no caso. E vou colocar aqui. Eu acho que inclusive dá para pegar o Vanessa e o Silva e colocar na mesma linha. Deixa eu ver se dá. Então talvez funcione assim já. Vamos fazer o teste. A gente também precisa definir as cores. Para candidatos geralmente usam as cores do partido, só que como aqui a gente não está querendo mostrar nenhum partido, assim, não mostrar que isso é um partido, uma arte fictícia, eu não vou seguir cores por partido, e sim por, sei lá, por vontade, por exemplo. Vou criar aqui uma caixa para separar a roupa dela e o texto. Isso faz com que o texto fique melhor legível. No caso,
com a cor aqui, o texto não vai ter toda essa complexidade da roupa dela para atrapalhar na leitura. Eu desenhei com essa ferramenta que chama Pen Tool aqui, só desenhei, você clica e arrasta, enfim, quando você fechar o desenho ele vai ter uma forma completa. Então quando você terminar isso, você vai clicar aqui em Shape, que ele vai criar a forma já. Só que nesse caso aqui eu estou usando o traçado e eu não quero usar o traçado, eu quero que ele preencha e não só trace isso. Então eu vou cancelar aqui o traçado apertando aqui e vou criar um layout da cor azul, por exemplo, que vai contrastar com o cabelo dela que é laranja. Então, por exemplo, posso deixar aqui e arrastar aqui a camada desse shape para baixo dos nomes. Então, ó, aquela dificuldade de ler que já tinha no nome Vanessa Silva e o número, com esse shape, com essa forma, a gente já vai eliminar isso, ó, entendeu? É para isso que muitos designers usam essa barra aqui. Acho que é legal a gente dar uma estilizada nesse nome, só que eu não vou estar explicando 100% dessa parte, porque é um pouco demorado, então eu vou acelerar e quando eu terminar eu volto para explicar o que eu fiz. Eu vou baixar uma foto num site que eu uso muito para procurar imagens, que é o Unsplash.com. Ele tem muita imagem grátis, então eu vou procurar vou colocar aqui em inglês as coisas que eu quero procurar. Eu posso achar um céu aqui que seja limpo, então eu posso baixar aqui essa foto do Antônio Visali, uma foto em alta qualidade já, hein? Isso ajuda muito. Bem, tudo que eu fiz até agora foi criar um efeito aqui, agrupar o nome dela e aplicar o efeito no grupo por inteiro. E aí a gente já tem uma logo, ou pelo menos uma logo inicial para trabalhar no projeto. Então agora eu vou dar uma tratada na foto dela, que ela está muito escura. E a ideia é que ela fique mais linkada nas cores que estão na arte, ou seja, não tá tão escura a arte e ela tá muito escura. Então, para baixar o escuro, eu vou aplicar essa ferramenta níveis, esse filtro níveis. Você faz o seguinte, deixa eu apagar para voltar. Você clica na foto da candidata, vem aqui nessa bolinha e vem aqui em levels, que vai aplicar já em cima da foto. E o que você vai fazer aqui é baixar isso aqui para tirar a quantidade de preto que está na foto. Só que você vê que ele está mexendo no fundo também. Então, para isso não acontecer, eu vou clicar aqui, ó, nesse quadradinho, que ele vai aplicar esse efeito só na foto. Então, por exemplo, posso deixar mais assim. Posso também tirar o branco se fosse o caso, né? Mas eu acho que não é o caso. E aqui eu vou mexer tipo nas cores médias ou mais escuras ou mais claras da arte. Depende de cada botão desse que você acionar. Então você procura deixar o mais natural possível a foto na arte. Acho que eu vou trocar esse fundo porque eu não gostei, acabei não gostando muito desse céu porque não tem bem nuvens bem definidas. Então vou procurar um que seja mais, não é bem tanto realista, mas que mostre mais as nuvens para não ficar só aquele azul chapado no fundo. Vou baixar essa para ver. Lembrando que esse site é grátis e o que você baixar aqui você pode usar. Lembra daquelas guias que eu criei no início? Para mostrar ou esconder aquelas guias, você vai apertar Ctrl e 2 pontos, ou Ctrl e ponto e vírgula, é a mesma tecla. Vai aparecer, se você apertar de novo ele vai esconder. E aqui a gente vai enquadrar melhor essa parte aqui de baixo, para deixar a arte bem dividida. O rosto dela está acima do texto do meio, está no texto de cima, então tudo isso aqui para baixo eu vou colocar somente no texto de baixo, para não afetar nada no meio. Vou deixar mais enquadrado aqui. Você também precisa colocar a logo do partido, só que como a ideia aqui é não mostrar nada de partido, eu vou escrever só um texto aqui, PAR, que seria partido, colocar aqui em cima para você entender que é o símbolo do partido. Outra coisa também que é necessária nas artes, pelo menos era necessário na última eleição, tinha um texto padrão, mas assim, tinha que conter
por exemplo, o CPF ou CNPJ de quem está fazendo, da empresa que está imprimindo, do candidato, enfim. Não lembro exatamente o que era, mas os candidatos aqui sabem melhor sobre isso e podem orientar vocês. Então, por exemplo, vou botar qualquer texto aqui. Essa parte aqui dos caracteres, quando você aumenta, ele dá uma afastada entre as linhas do texto. E quando você diminui é a mesma coisa. Se você segurar Shift, ele vai aumentar mais cada vez que você rolar no botãozinho do mouse. Então, por exemplo, assim, deixa só a primeira maiúscula, fica um texto bem afastado. Então, o texto era mais ou menos assim, ó. Você precisava colocar em algum lugar da arte, é só por obrigação mesmo. Outra coisa também que era obrigatório seria a coligação, mas se eu não estou enganado, esse ano não vai ter mais esse texto aqui. É bom você dar uma verificada, mas, por exemplo, você poderia usar os lados para colocar esses textos e trabalhar melhor eles. É importante lembrar também que quanto menos elementos na arte, mais fácil dela ficar bonita. É bom lembrar também que a leitura da arte deve ser fácil. Então, por exemplo, aqui esse elemento que seria a foto seria o maior elemento da imagem, então seria o primeiro que seria destacado, até também porque está ocupando a maior parte da arte, né? Os dois textos de cima estão sendo ocupados pela foto, então seria o elemento de destaque, o assunto da arte. A partir disso que a leitura iria se tomar. Então, por exemplo, a leitura ia ser o seguinte: foto da candidata, aí depois nome, sobrenome e número. Ou seja, de cima para baixo, para esquerda para direita. Sempre lembre disso, para deixar a leitura melhor de quem está vendo essa arte. Uma coisa também que é muito legal, mas muitas pessoas também negligenciam, é você tratar as cores. Então, por exemplo, esse efeito aqui que eu criei, eu vou mostrar de novo como é que cria para ficar mais fácil para você. Por exemplo, eu vou aplicar na foto esse efeito. Então eu vou, por exemplo, isso aqui está linkado na foto, se eu clicar aqui vai criar acima de toda forma. Então assim, você vai clicar aqui e vai criar um color balance, ou seja, o balanço de cores se o seu Photoshop for português. E aqui a gente vai apertar aqui também para ele funcionar só em cima da imagem. Então, por exemplo, aqui a gente vai balancear a foto ao resto da imagem. Então, por exemplo, a gente tem uma grande parte da imagem azul e uma grande parte em laranja. Então a gente tem que imaginar mais ou menos o que forma o laranja, o que forma o azul, para a gente conseguir dosar e enquadrar a cor da foto da candidata ao resto do santinho. Então, por exemplo, eu posso mexer aqui nessa parte e eu vou alterar. Se eu puxar para cá ele vai ficar mais azul, se eu puxar para cá ele vai ficar mais amarelo. Então você pode experimentar e, como eu vejo aqui, a ideia não é ficar tão amarelo, ficar mais azul, mais azulado. Então, por exemplo, eu posso deixar por aqui. Esse do meio vai ficar mais verde ou mais rosa. E eu acho que mais verde é o mais adequado. E aqui em cima você vai ficar mais vermelho ou mais ciano. Então acho que mais ciano um pouco. Aí você pode testar se tá melhor antes ou depois aqui, nesse olhinho. Você aperta, ele mostra como era antes. Se você aperta de novo, ele mostra como tá agora. E isso é só uma forma de você fazer o color grading, ou seja, encaixar as cores. Mas tem várias outras formas, por exemplo, a ferramenta curvas. A forma mais fácil de mexer aqui é nesse botão alto aqui. Você vai segurar a tecla Alt. Você aperta e segura o Alt, clica aqui em alto. Ele vai abrir essa janela aqui. Essa janela você vai escolher alguma das opções aqui e vai mexer. Então, por exemplo, você vai clicar aqui e vai selecionar, por exemplo, uma sombra, que seria o olho dela, vamos supor. Opa. Mas tem que lembrar que aqui nas camadas eu tô com essa máscara selecionada. Então, qualquer cor que eu vá selecionar aqui na imagem, ele vai ficar branco, porque a máscara é toda branca. Então, eu posso vir aqui e deletar. Só que eu tenho que fechar isso antes. Clica com direito e delete layer mask. Então, voltando lá para curva, você dá 2 cliques, de novo Alt, clica aqui em alto. Aí você vai selecionar aqui, por exemplo, a cor do olho dela, como seria mais preta, por exemplo. Só que ele tá meio vermelho, sabe? Meio alaranjado. Então, por exemplo, você pode vir aqui na imagem, escolher o azul. E como é o tom mais escuro da imagem, você pode ir dosando por aqui para ver aonde encaixa melhor, sabe? Por exemplo,
Posso vir aqui no rosa e escolher o tom mais escuro da imagem meio rosado, ou enfim. Eu creio que já deu para entender mais ou menos a ideia. Então, por exemplo, aqui o azul. O tom mais claro da imagem poderia ser esse, por exemplo. Enfim, você pode enquadrar assim. Mas como eu acho que o levels, que no caso é o níveis em português, e o balance color já resolveu, eu não vou aplicar esse efeito. Mas podia aplicar, vai ficar assim, ó. Vai ficar dessa forma, só que eu acho que não tem necessidade. Eu tenho. Eu vou deixar e vou dosar aqui um pouco. Você pode dosar os efeitos assim. Você clica no efeito e vem aqui a opacidade e abaixa um pouco. E já está dosado. Então a foto dela já está bem mais enquadrada na imagem. Até aí tudo ok. Outra coisa que eu acho legal também é você pegar uma espécie de elemento, algum elemento que vai dar estilo à arte. Então, por exemplo, aqui no Photoshop você vai ter esse, você vem, pode vir assim o seu. Você clica com o direito e vem aqui em Custom Shape Tool. Ele vai ter várias formas para você escolher, mas eu vou escolher uma mais simples. Eu vou escolher o quadrado mesmo para trabalhar. E, por exemplo, eu posso criar uma coisa assim. E lembre de trocar aqui sempre. O stroke seria o traçado e aqui seria a cor de preenchimento. Então eu vou escolher essa cor aqui. Só que tem que lembrar que tem que estar por cima da forma, senão não vai aparecer aqui, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer um detalhezinho assim e usar na arte. Então, por exemplo, poderia ser algo assim, você duplicar e colocar no outro lugar, sabe? Enfim, aqui é uma experimentação, só que eu vou jogar tudo isso num grupo. Seleciono tudo e aperto Ctrl G, que ele vai estar num grupo. Então tudo que eu duplicar aqui vai ficar dentro desse grupo e eu posso alterar tudo de uma vez depois. Então, por exemplo, eu posso estar criando aqui. E, por exemplo, se eu aplicar uma cor, vou selecionar aqui esse grupo e vir aqui em FX e Color Overlay para aplicar uma cor nesse onde tem essa camada, no caso. Então todas essas formas que eu criei vai sofrer alteração por causa disso. E escolher uma cor aqui, de repente um rosa, né? Achei legal. Como é uma comunicação de uma candidata, acho que o rosa fica legal. Eu vou escolher ele e vou alterar aqui. Claro, isso é uma questão que eu estou escolhendo porque eu gostei, mas em um caso real a gente tem que procurar a candidata para ver se ela aceita, né, essa cor. Então já mudou completamente a paleta de cores, mas é uma paleta que funciona muito bem. E para achar a paleta de cores, você pode usar o Adobe Color, que é grátis, e você montar a sua paleta lá. Eu vou fazer um tutorial só disso, só que dessa vez eu vou deixar a encargo de vocês procurar essa ferramenta. E a gente já tem um santinho aí, só que eu acho que ainda dá para melhorar muito nele. Então a gente pode fazer algumas alterações, por exemplo, pegar a foto dela, eu vou duplicar, Ctrl J, e essa aqui ficou aqui por trás. Eu vou, por exemplo, jogar aqui nessa camada da forma e vou fazer o seguinte: vou crescer a foto dela muito e usar a roupa dela nessa forma. Então vou fazer o seguinte, tem que ser feito assim no caso. Bota a foto por cima do shape e aperta Ctrl Alt G, que a foto vai ser aplicada só exatamente onde tem um shape. Ou também tem gente que gosta de fazer assim, segura Alt e vem aqui na separação das duas e vai aparecer esse quadradinho. Quando aparecer você clica, ele linka uma na outra, é a mesma coisa. E vou mudar aqui o modo de mesclagem para conseguir chegar em algum resultado legal ou diferente, enfim, que dê um efeito diferente, mas ao mesmo tempo interessante. Por exemplo, o Multiply tá muito forte ainda, mas eu posso baixar a opacidade e já vai ficar uma textura nessa parte de baixo. Então eu posso vir testar outra coisa aqui, de repente. Seria mais para dar uma diferenciada, para não ficar tão quadradinho, sabe? Tão liso. Então, por exemplo, poderia ficar assim. Só que eu tô vendo uma coisa que, como a gente usou como padrão muita coisa reta e essa coisa tá totalmente torta, eu acho que seria legal a gente criar alguma coisa mais reta para colocar aqui. Para deixar padrão, para, por exemplo, se você vai criar uma arte com mais curva, você deixar mais coisa curva e não reta. E se aplicar ao contrário também, se você criar
Se você criar uma coisa mais reta, você não vai botar tanta curva na arte. Então, por exemplo, eu posso criar uma caixa aqui, assim, dessa forma. E no layer eu posso apagar isso aqui. E de repente até aumentar aqui, para ficar mais fidedigno. Então, a maior parte a gente já fez. Recapitulando, a gente tem que deixar as margens. E é bom que isso aqui também não fique tão colado, que na impressão pode ser que seja cortado, então foi bom também lembrar disso. Você puxa um pouco mais. Eu deixei a margem muito grande justamente para não ter nada interferindo dentro da minha margem, mas assim, a margem real não é tão grande assim. É a margem da impressão, no caso, do corte da impressão, não é tão grande assim. Então a gente tem uma coisa mais reta aqui, mas a gente pode experimentar também deixar nesse ângulo que tá as retas. Então, por exemplo, poderia ser assim. O ângulo das retas é esse. Então, por exemplo, poderia ficar assim. Talvez até menor aqui e aqui, entendeu? E eu vou pegar aquela foto e aplicar nessa camada e não na que estava por baixo. Então vai ficar mais ou menos assim. Aí aqui eu vou deletar esse que estava antigamente e eu vou ter mais espaço para aplicar coisa. Então, por exemplo, se eu pegar essa camada aqui do retângulo, isso aqui é 3, cada segmentozinho desse. Então eu vou criar uma cópia disso, apertando Ctrl J, e eu vou botar em outro grupo, no caso. E esse grupo eu vou botar azul. É o mesmo jeito de fazer o efeito, só que em vez de colocar rosa, eu vou colocar azul. Ok, coloquei azul. E, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar aqui para preencher essa parte aqui com esse detalhe. Tá mais ou menos feito isso. Só que eu dupliquei a camada geral. Eu não vou querer isso. Eu quero duplicar dentro para alterar todos de uma vez. Seleciona todos dentro e duplica dando Ctrl J. Então tá aqui já um detalhe. Eu posso alterar a cor novamente, que eu tô achando que essa cor tá muito distante da cor daqui. Posso selecionar aqui e vai ficar já na cor. Por final, a gente só precisa dar uma tratada no geral da imagem no todo, né? Então a gente vai aplicar outro levels para tratar os tons mais escuros e os mais claros. Por exemplo, posso deixar assim para pegar mais contraste. Posso deixar mais claro. Aquela hora a gente enquadrou a modelo ao fundo e agora a gente está tratando a cor da imagem no geral. Então posso dar uma mexida. Vou aumentar um pouco a foto dela porque tem espaço para isso e eu acho que pode ser interessante deixar ela maior um pouco. Mas de toda forma, creio que esse enquadramento fica legal. O que já tá. Então, creio que já tá muito bom assim. Alguma coisa que eu mexeria aí seria nessa parte de baixo. Acho que dá para deixar mais alta. Então, vou selecionar tudo que pertence a isso. No caso, é a forma. Esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui é essas formazinhas aqui. No caso, essa aqui que é a forma azul. E essa camada aqui que é o nome da candidata. Então, por exemplo, posso fazer isso aqui, deixando o nome dela quase encostando aqui na linha. Pode encostar também, não tem problema nenhum, mas eu escolhi isso por gosto mesmo, pra falar a verdade, não foi por alguma coisa que vai fazer diferença. Então aqui a gente já tem um santinho muito bom e a gente pode estar trabalhando nisso de várias formas e aí vai depender da sua criatividade. Eu vou colocar isso aqui mais para cima, para não ficar aqui por cima, e esse aqui também para não ficar sumido nas nuvens. Ou até podia usar outra cor caso tivesse esse problema. Posso baixar isso aqui também, entendeu? Você vai da sua vontade. Eu vou só dar uma mexida nesse nome, que eu acho que essa cor que eu escolhi aqui para o nome não tá valorizando tanto o nome dela. Então posso vir aqui e tentar achar outra cor. De repente o branco é uma boa cor. Acho que eu tô mexendo errado. Acho não, tenho certeza que eu tô mexendo errado, porque é essa aqui. Essa camada aqui é a camada do texto do nome dela. Então eu posso trocar aqui a cor. Branco é legal, mas é bom ressaltar o número. Então eu vou deixar o nome branco e o número azul. Como é um texto direto, eu posso selecionar aqui, apertar T, que vai abrir a ferramenta de texto aqui, e trocar a cor por aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso fazer isso. Posso escolher uma cor mais fechada, que eu acho que é legal. Então é isso, a gente já tem um santinho aqui de boa qualidade. Eu vou disponibilizar esse PSD para download e vocês podem baixar no link que eu estou deixando aí na descrição. Espero que você tenha aprendido alguma coisa que possa levar para a sua vida
no mercado de trabalho. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe aí com seus amigos também designers, ou mesmo que não designers, mas que precisam desse conteúdo. E até mais, até outro vídeo.